atemporal. A história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é uma das narrativas mais duradouras da história humana. É uma história fundamental na tradição judaico-cristã. Encontrada no livro de Gênesis, ela conta a história do primeiro homem e da primeira mulher, sua vida no Jardim do Éden e sua expulsão final. Esta história explora temas de criação, tentação, pecado e a complexa relação entre a humanidade e o divino. Ela continua a fascinar e inspirar, oferecendo insights profundos sobre a condição humana. A história de Adão e Eva transcende fronteiras culturais e religiosas. Ela fala de verdades universais sobre a natureza humana. Ela lida com questões sobre nossas origens, nosso propósito e as consequências de nossas escolhas. Esta narrativa simples, porém profunda, continua a ressoar com pessoas de todas as gerações e origens. Do pó à vida. A criação de Adão. O livro de Gênesis descreve a criação de Adão com detalhes vívidos. Deus formou Adão do pó da terra. Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas, fazendo de Adão um ser vivo. Este ato enfatiza a conexão íntima entre a humanidade e a terra. Ele ressalta a centelha divina que diferencia os humanos de todas as outras criaturas. Adão foi criado à imagem de Deus. Esta imagem significa que os humanos possuem qualidades que refletem a natureza divina. Isso inclui razão, criatividade e a capacidade de amar. Desde o início, Adão foi dotado de uma dignidade e um propósito únicos. Ele recebeu domínio sobre o mundo natural. No entanto, esse domínio veio com a responsabilidade de cuidar da criação. Paraíso encontrado. O Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar de beleza e abundância incomparáveis. Era um paraíso onde todas as necessidades de Adão eram satisfeitas. Rios fluíam pelo jardim. As árvores davam frutas deliciosas. Era um lugar de harmonia, onde os animais viviam em paz e a natureza florescia. O Jardim do Éden representa um estado de inocência e pureza. É um cenário idílico onde os humanos viviam em perfeita comunhão com Deus e a natureza. No centro do jardim ficava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore representava os limites da compreensão humana. Deus ordenou a Adão que não comesse desta árvore. Obedecer seria reconhecer a autoridade de Deus e confiar em sua sabedoria. A árvore e seu fruto proibido simbolizam as escolhas que os humanos enfrentam. São escolhas entre obediência e desobediência, conhecimento e inocência. Osso de meus ossos. A criação de Eva. Deus reconheceu a necessidade de Adão por companhia. Ele disse: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea." Deus criou Eva da costela de Adão enquanto ele dormia. Este ato de criação significa uma conexão profunda entre homens e mulheres. Destaca sua origem compartilhada e sua posição igual perante Deus. A criação de Eva a partir da costela de Adão foi interpretada de muitas maneiras. Alguns a veem como um símbolo de parceria e dependência mútua. Outros a interpretam como um sinal de igualdade e humanidade compartilhada. Independentemente da interpretação, a criação de Eva enfatiza a importância da companhia, do amor e da complementaridade dos sexos. Seção 5. O fruto proibido. A busca pelo conhecimento. O fruto proibido tem cativado a imaginação de teólogos, artistas e filósofos por séculos. Ele representa o fascínio pelo desconhecido, a sede por conhecimento e o desejo de transcender as limitações humanas. A serpente, frequentemente retratada como uma criatura astuta e enganosa, tentou Eva a comer o fruto. Ela prometeu a ela que isso abriria seus olhos e a tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente jogaram com a curiosidade de Eva e seu desejo por sabedoria. O fruto proibido representa o anseio humano por compreender os mistérios do universo. Também representa os perigos potenciais do conhecimento sem orientação e as consequências de desobedecer à lei divina. Seção 6. O sussurro da serpente, tentação e sabedoria. A serpente é uma das figuras mais intrigantes e complexas na narrativa do Jardim do Éden. Embora frequentemente associada ao engano e ao mal, a serpente também incorpora sabedoria e conhecimento. Em algumas tradições, a serpente é vista como uma figura de trapaceiro, um catalisador para a mudança e o crescimento. A tentação de Eva pela serpente levanta questões sobre a natureza do livre-arbítrio, o poder sedutor do conhecimento e as consequências da desobediência. As palavras da serpente, "certamente não morrerás", introduziram a dúvida na mente de Eva. Essa dúvida a levou a questionar o comando de Deus e a considerar a possibilidade de um tipo diferente de existência. A presença da serpente no jardim destaca a tensão constante entre obediência e livre-arbítrio, confiança e dúvida, inocência e experiência. Seção 7.
A queda do homem. Consequências e exílio. Eva, seduzida pelas promessas da serpente, comeu o fruto proibido e deu um pouco a Adão. Este ato de desobediência teve consequências profundas para a humanidade. Adão e Eva experimentaram vergonha, culpa e perda da inocência. Seu relacionamento com Deus foi rompido. Eles foram banidos do Jardim do Éden, forçados a enfrentar as dificuldades do mundo. A queda do homem, como este evento é frequentemente chamado, representa um afastamento de um estado de graça e harmonia. Marca o início da história humana como a conhecemos. Uma história marcada pelo pecado, sofrimento e luta pela redenção. A expulsão do Éden ressalta as consequências da desobediência e o impacto duradouro das escolhas no destino humano. Seção 8. Ecos do Éden. Interpretações e legado. A história de Adão e Eva tem sido uma fonte de fascínio e debate sem fim por milênios. Foi interpretada de inúmeras maneiras, inspirando artistas, escritores, teólogos e filósofos. Da representação icônica de Michelangelo da criação de Adão no teto da Capela Sistina, ao poema épico de John Milton, Paradise Lost, a história de Adão e Eva continua a ressoar na cultura ocidental. As interpretações teológicas da história variam muito. Alguns a veem como um relato literal de eventos históricos, enquanto outros a veem como uma alegoria para a condição humana. Independentemente da interpretação de cada um, a história de Adão e Eva levanta questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, livre-arbítrio e determinismo, e a relação entre a humanidade e o divino. Seção 9. A mensagem duradoura. Reflexões sobre a humanidade. A história de Adão e Eva continua a ressoar nas pessoas hoje, porque fala de verdades universais sobre a natureza humana. Explora os temas da tentação, escolha, consequência e o anseio pelo paraíso. Isso nos lembra que nossas ações têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para as gerações futuras. O Jardim do Éden, com sua beleza e abundância, pode ser visto como uma metáfora para o mundo em que vivemos. Como Adão e Eva, somos encarregados de cuidar da criação. Somos confrontados com escolhas que moldarão nosso destino e o destino das gerações vindouras.